Senhoras, senhores, amigas e amigos, recebam os meus sinceros desejos do bem. Eu quero agradecer à Casa Bezerra de Menezes pela oportunidade de compartilhar, de dividir com vocês um pouquinho hoje. Eu quero convidá-los primeiro a fazer uma oração, uma prece junto comigo. Então, começando por reconhecer a Deus que é nosso Criador, a Jesus que é nosso Mestre, a Maria, nossa protetora, e a todos os espíritos amigos que nos acompanham, que nos ensinam, que nos guiam, que nos guardam. Gratidão por estar aqui hoje com vocês, por essa oportunidade de estudar, de aprender. E eu lhes peço que continuem nos abençoando e nos guardando durante essa etapa de estudo que nós vamos desenvolver juntos aqui. Assim seja. Amém. Bem, vamos lá. Tecnologia, né? O nosso prólogo, nós vamos começar, né? Quem é Hermance? Quem é Hermance? Hermance Dufault nasceu na França, né? Família rica, tradicional, século XIX. Com 12 anos de idade, ela começou a fazer premonições e no ambiente católico em que ela vivia, ela foi diagnosticada pelos médicos como portadora de um distúrbio nervoso. Um distúrbio nervoso que havia começado na América do Norte, estava se espalhando pela Europa, uma estranha doença que levava a vítima ao transe e ao recebimento de supostas mensagens, né, do além. Era mediunidade naquela época, eles não sabiam ainda. O pai dela, também católico, ele preferiu acreditar que a filha era muito menos possessa, né? Ele acreditou que ela era uma intermediária, médium, entre os vivos e os mortos. O dom de Hermance passou a ser visto de uma forma natural, até positiva. Ela foi apoiada pela família importante, né? E ela psicografou, publicou pelo menos 2 livros, além de começar a falar pelos espíritos. Os espíritos passaram a usar a voz dela também, não só a psicografia, para transmitir suas mensagens. Em 1857, quando ela se encontrou pela primeira vez com Allan Kardec, ela recebeu uma mensagem de São Luís, do espírito de São Luís, que tinha sido rei da França, né? Esclarecendo que ela havia sido em outra encarnação uma druideza, o feminino de druida. Assim como Allan Kardec, que também foi informado que em outras encarnações anteriores, ele tinha sido um druida. Então, Hermance, uma druideza também. Ela se tornou, então, logo, rapidamente, a principal médium das reuniões domésticas na casa de Allan Kardec, do professor Rivail. Ela foi sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, tudo muito rápido, e colaborou com a revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos, no tamanho que a gente conhece hoje. A partir de 1859, Hermance ela desapareceu da cena pública. O nome e a figura dela deixaram de figurar publicamente. Mas ela continuou trabalhando e Allan Kardec continuou divulgando o trabalho dela. Já no século XXI, a Hermance ela que vem falar conosco, ela que vem nos trazer mensagens.
A médium que antes recebia mensagens passa a falar, a contar coisas para nós, a nos ensinar. Ela se torna uma autora espiritual. Ela é psicografada pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira, publica muitos livros, né? E nos livros dela, ela usa bases psicológicas dentro do espiritismo e explica que é possível vencer as etapas emocionais da reforma íntima. Esse é o tema dela. Por quê? Né? Porque nem sempre nós sabemos cuidar de nós mesmos. A gente se preocupa tanto com o amor ao próximo, com a caridade, mas nem sempre a gente sabe cuidar de nós mesmos e tratar dos nossos sentimentos, aqueles sentimentos que não trazem felicidade nesta reencarnação. Segundo a Hermance, né, a lei do progresso é gradual e não visa combater os defeitos. Ela visa desenvolver as nossas virtudes. Então o foco não é no defeito, o foco não é nas fraquezas. O foco da lei do progresso é nas virtudes, nas forças. Hermance nos conta que as ilusões, os medos, os apegos, as carências, tudo isso causa desequilíbrio. E é o processo de renovação da atitude, da nossa atitude, é que nos leva à transformação interior. Que é algo individual, é algo de cada pessoa. Muito bem, esse é o jeito, é o tema e a abordagem da Hermance. Ela fala do auto-amor. Auto-amor e não sofrimento, não dor. É auto-amor que vai levar a gente, como espírito, ao nosso amadurecimento. Então a mensagem dela é altamente positiva, voltada para o conhecimento, para o autoconhecimento e para o auto-amor. Eu mostrei aqui vários livros dela e agora nós vamos conversar mesmo. Nós vamos conversar sobre um dos livros. Na verdade, nós vamos falar sobre o ato de viver, sobre rebeldia, sobre fé, sobre arrependimento. Esse livro aqui, o Prazer de Viver, né, tem 2 capítulos com o mesmo nome. É Fé, combustível do ato de viver, partes 1 e 2. É extenso, é complexo, é denso e é muito bonito. Chamou muito minha atenção. Eu espero poder conseguir mostrar para vocês aqui por quê, né? Espero que vocês gostem também. Começa assim, citando o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo aqui para nós que a Terra, que é um dos tipos de mundos expiatórios, existem muitos, é um local de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Espíritos rebeldes à lei de Deus. Rebeldes, rebeldia. Nós que moramos na Terra, rebeldes. O que é isso aqui? Bom, ela começa explicando, com licença, que quando a gente está no plano espiritual, a gente analisa a nossa encarnação passada, e nós, quase todos, sentimos remorso. Nós sentimos remorso por causa das oportunidades que nós não aproveitamos bem naquele tempo de encarnação. Alguns de nós evoluem do remorso para o arrependimento, que já é bem melhor. Vamos ver por quê. Bom, que bom! Então a gente está no plano espiritual e aí nós nos preparamos. Planejamento reencarnatório, do qual a gente participa mais ou menos, conforme o nosso grau de adiantamento. Nós nos programamos,
Nós recebemos ajuda para isso, muita ajuda para isso, pode levar bastante tempo. E nós renascemos com esse planejamento reencarnatório assim, debaixo do braço, né? Com a pastinha debaixo do braço. E na alma vem com aquele desejo, né, de recomeço, né? É uma vida nova que eu vou começar, uma nova chance. Agora vai, agora vai. Parece aquelas promessas no ano novo, né? Que vai emagrecer, só que vou emagrecer, a dieta começa segunda-feira, mas eu vou emagrecer. Eu vou gostar da minha sogra, não vou brigar com o meu vizinho, eu vou fazer ginástica todo dia. A gente vem bem preparado, cheio de gás e vem com tudo, no embalo, né? Animados, para cumprir um monte de metas bem bacanas que foram planejadas lá na erraticidade, no plano espiritual. O que acontece quando chega aqui? Chega aqui, não demora muito, a gente dá de cara com as frustrações, as dificuldades. Só que as frustrações e as dificuldades, elas são necessárias, a maioria delas estavam planejadas. A gente planejou, a gente veio para enfrentar algumas delas. Elas faziam parte do plano, estava tudo no papel. Mas é difícil, né? A gente vem com aquela energia e encontra o obstáculo na frente. E aí, é claro que não tá fácil, né? Não tá fácil para ninguém, né? É... a gente primeiro tem decepções, a gente passa por desapontamentos, a gente é duro, é uma dureza. Depois das decepções, dos primeiros desapontamentos e frustrações e durezas, a gente começa a desenvolver a rebeldia. Rebeldia é a recusa de aceitar as nossas necessidades espirituais. Então, aquilo que a gente veio programado para fazer, a gente já não reconhece mais e se torna rebelde. Pô, isso não podia acontecer. Aí começa, né? Vem os conflitos com o corpo. Então, eu tô gorda, eu me acho feio, o meu cabelo tá feio, né? Com a sociedade, né? Com a sociedade a gente disputa, a gente compete, a gente pratica o exibicionismo, né? Vejam aí as redes sociais. No trabalho, na profissão, né? Você reclama do chefe, dos colegas, da empresa. No estudo, você tem lá, primeira opção, quero entrar em medicina. Segunda opção, vou adoecer de depressão se eu não entrar. Não, começa a não ter mais alternativa, né? É tudo muito difícil, tudo muito exigente. Você briga com a família. Você começa a manifestar rebeldia na família. Então, ninguém te ama. Você também não ama ninguém. Você não cuida das pessoas, mas você quer ser cuidado, né? A minha mãe não me entende. E o meu pai, então? Meu pai não me respeita, né? O pai não respeita. O marido, então. O marido não me faz feliz. A minha esposa não é aquela princesa. A gente começa a ficar rebelde. Não aceita as coisas que acontecem com a gente. Nós declaramos com toda a força. Rebeldia é feia, né? Pode ser feia. A gente declara com toda a força a nossa resistência em aceitar quem nós somos nessa existência. Onde nós nascemos, a família, o país. Tem alguém aí que sinta indignação de ser brasileiro, né? A gente não aceita quem nós somos, onde nós estamos, o tempo em que nós vivemos, as situações que nos são oferecidas. Nós as desdenhamos, rejeitamos e nos agarramos aos velhos hábitos do nosso espírito. Alguma coisa mais antiga lá diz pra gente que eu não nasci para isso. Nasceu, mas a gente não aceita e desenvolve a rebeldia. Bom, a rebeldia é
é rejeitar o ser, o existir, o viver. A coisa não fica nisso, né? Parece simples, mas não fica nisso. Você veja aí a espiral descendente que a rebeldia, onde a rebeldia nos coloca, né? A rebeldia ela dispara uma sequência negativa de estados mentais. A irmã se chama isso de o leque emocional, né? Vai abrindo, vai multiplicando os acontecimentos. Então, essa sequência negativa de estados mentais, de estados emocionais e de eventos que decorrem por causa desses estados. Então vai a insatisfação crônica com a vida, né? O tempo todo aquela sensação de carência, de falta, de vazio, né? Vem os sentimentos de culpa, de tristeza, medo. Eles se desdobram em desejos de punição e autopunição de todo tipo, física, emocional. Ideais perfeccionistas. Então a gente não está conseguindo encarar o que a gente tem ali, a gente começa a imaginar mais perfeito ainda. Ideais perfeccionistas. E é claro, né? Aí o gap aumenta, o buraco aumenta, a frustração aumenta e vem a perda da autoestima. Isso aí são como rios, são rios que vão desaguando numa represa de angústia, de depressão. Essa represa pode se tornar um oceano e tudo isso ainda pode levar a um ralo, ao ralo, ao dreno da última etapa da depressão, que é o suicídio. Começou lá na rebeldia, né? Então, a rebeldia é o comportamento das almas que não aceitam a realidade como ela é. Isso vira um reservatório, né? Uma represa infinita de tristeza, de amargura, porque a vida ela sempre será o que ela tem que ser. Tudo que nos cerca é reflexo de quem nós somos ou de quem nós ainda seremos. Então, nós não nascemos na vida errada. Nós não fracassamos, a gente está no lugar certo, mas a gente não aceita isso. A gente acha que tem alguma coisa errada. É a forma como a gente reage aos episódios da nossa vida, aos acontecimentos, aos casos. É a forma como a gente reage que vai determinar o prazer ou o desconto, o desgosto, né? Que nós vamos sentir e que nós vamos causar para os outros também. Então, não vamos confundir, né, rebeldia com coragem. Rebeldia, no sentido popular, às vezes tem um aspecto mais bonito e que é semelhante à coragem de enfrentamento. Rebeldia, pela definição de Hermance, é indignação, é recusa, é revolta, é baixíssima tolerância a frustrações. Rebeldia é sofrimento, é paralisia. Você não se mexe quando você é rebelde. Você para na sua dor. Rebeldia é irritação. Rebeldia é um não. A coragem é outra coisa. A coragem é o sim. A coragem é libertar-se, é mudar. É aceitar sair, né? Aceitar sair daquela zona mental de acomodação. Aceitar. É ir para frente, é avançar com serenidade, moderação, lucidez. Coragem é sim. Rebeldia não. Então você está lá. A gente está lá, bonitinho, vem caminhando direitinho, em direção à porta estreita. A gente vem pelo caminho dos valores, pelo caminho das metas. As metas que a gente traça nesta vida encarnada, as metas que a gente já traz lá da nossa vida espiritual, dos nossos propósitos, do sentido. A gente está certinho no caminho
vai passar pela porta estreita, vem a rebeldia. Vem a rebeldia ela é apressada, ela é agitada, ela é ansiosa. Eu estou falando, está escrito no livro, mas eu gostei tanto disso daqui, desse tema, porque está falando para mim, né? Eu sinto que está falando para mim. Está vindo direitinho, aí alguma coisa, alguma frustração te deixa rebelde. E na hora que a gente está rebelde, está prestes a passar por mais uma porta estreita, a rebeldia desvia a gente para um lado ou para o outro. Um lado do desvio da rebeldia se chama arrogância. O outro lado se chama descrença. E a gente que ia passar pela porta estreita vai e bate a cara na parede, né? Porque, bom, não é à toa, né? Que a moldura, a borda externa da porta é chamada de umbral, né? Ela é chamada de umbral. A gente tem a soleira embaixo, a verga em cima e os lados umbral. A rebeldia desvia a gente do caminho. Quando a rebeldia é arrogante, você pode escolher qual que é o seu rebelde favorito, tá? Tem o arrogante e tem o descrente. Quando é arrogante, é cheia de energia. Cheia de energia para protestar contra o eu real, né? Ela é insensata. Ela se fixa no eu ideal. Ela idealiza. Por quê? Para se defender da realidade. A realidade está muito difícil, então o arrogante se fixa no eu ideal. A rebeldia arrogante, ela a tudo e a todos ela critica. Comenta, explica, procura dar sentido, significado, fala pra caramba. O arrogante se vê além do que ele é. Ele quer ser maior que a própria vida. Isso por não aceitar. Já do outro lado da passagem da porta, a rebeldia descrente, né? O descrente, ele já se cansou. Esse ele já se cansou de tanto reagir contra a existência, contra a vida dele. A rebeldia descrente, ela é exausta, esgotada, sem esperanças. É cheia de medos, é paralisado pela depressão. Não aceita, a descrença não aceita que a vida seja diferente daquilo que se sonhou, se sonha, né? É uma incapacidade de lidar com as perdas, com as frustrações, com a morte da sua vida idealizada e impossível. O descrente, ele foge de quem ele é. Ele se vê pequeno diante da vida. Ambos, arrogantes e descrentes, acabam se desconectando dos ideais possíveis. Eles ficam assim esgotados, né? Nossa, exaustos, né? Por causa daquele diálogo interno que não acaba nunca. Aquela sucessão de cenários, de tentativas, aquela conversa interna desgastante. E aí vem a ausência do sentido da vida, né? Essa exaustão exaure também o sentido da vida, qualquer sentido de vida, qualquer ideal possível de realização. E aí tudo passa a ser feito sob o peso e o desânimo da dor e do vazio. A gente já ouviu gente falar que hoje eu não consegui nem levantar da cama, né? Não consegui levantar da cama. É um processo que começa lá dentro, lá no fundo da gente. Bem, essa é a rebeldia, né? Foram apresentados para a rebeldia. Hermância, ela nos diz que a rebeldia é a ausência da habilidade de se utilizar da fé. Aí é que aparece a história da fé. Aí, segundo Hermância, que é a fé, né? Primeiro, eu achei interessante, né? Eu estou citando ela literalmente. Rebeldia é a ausência da habilidade em se utilizar da fé. Utilizar da fé? Utilizar da fé, então, se eu utilizo fé, fé é ferramenta, né?
É uma ferramenta. Como é que se usa? O que é fé para a Hermance? Como se usa? Será que é algo complicado? Quando a gente tinha visto aquela espiral descendente da rebeldia, a gente olha aqui a escada e o primeiro passo, o primeiro degrau dessa escada é justamente a fé. Segundo Hermance, a fé é um mecanismo que filtra dentro da gente somente o que nós temos de melhor no nosso campo psíquico. As nossas forças, as nossas virtudes, né? E nos conecta com as energias divinas, as energias que conspiram para a nossa ascensão, para a gente subir essa escada da evolução. A fé, ela desperta tudo isso aí, ó, esperança, otimismo, né? Ela irradia paciência, paciência contra as frustrações. Ela distribui confiança. Ela fortalece a nossa capacidade de resignação nas nossas atitudes. Então a fé nos reforça, né? E para quê? Para levar à aceitação da vida como ela é, como ela está nesse momento, né? Ela é uma ferramenta. Ela faz tudo isso. A fé, segundo Hermance, ela põe a nossa mente em harmonia. Todo aquele desequilíbrio que começa lá pela rebeldia, pela negação, a fé ela é o contrário, ela harmoniza. Ela cria domínio interior. Em vez daquele diálogo interior infinito, que nunca acaba e que nos exaure, né? Ela cria autodomínio, autoconhecimento, autocontrole interior. Ela cria em nós o hábito de agir, isso é bacana, o hábito de agir no presente, nem na agonia do futuro e nem com os descontentamentos, as más lembranças do passado. Quando a gente está presente, significa que a gente está vivendo. Estar presente significa viver. Ter um sentido para continuar. Dia após dia, numa busca consciente. Ela frisa, bem claro, a busca é consciente, não é milagre. Você trabalha para isso. A busca consciente por suas metas e motivações. Vivendo assim, a gente é capaz de reconectar e descobrir, identificar na nossa encarnação atual para que a gente veio na Terra. Os sinais são dados, a gente tem o véu do esquecimento, não tem escrito num relatório, né, a passinha debaixo do braço, mas a gente sabe ler os sinais, a gente sabe ver os nossos próprios sentimentos e o que acontece ao nosso redor e dizer para nós qual é o sentido da nossa vida. A fé, ela dispara tudo isso. Vocês veem aí, né? O futuro na ampulheta, ele está lá em cima, ele não aconteceu ainda, ele tem que passar por um gargalo no presente. É outra porta estreita, né? Um gargalinho aí na ampulheta para poder virar passado. Isso é o que a fé faz pela gente. Então a fé é uma sigla, né? Fé, F é fé, fonte de esperança, né? Pus assim para lembrar que fé é ferramenta, fé é fonte de esperança. E a irmã se realmente bota fé na fé. Né? Escreveu 2 capítulos para exaltar, explicar e dizer como é que a fé se coloca nesses processos do nosso espírito. Né? Aí ela cita assim, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A fé é o combustível do ato de viver, energia. Né? Equilibra a nossa mente e nos abastece com a energia da vida, a energia de Deus. A energia de Deus que sustenta o universo. É uma energia que vem lá do fundo da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, é isso. É simples, né? Isso é a fé. Como é que a gente termina?
Qual é o epílogo disso aqui? Nós vamos falar sobre o remorso, o arrependimento e a fé, também nesses 2 capítulos da Irmãs. Então, onde estamos? Epílogo sobre o remorso, a fé e o arrependimento. Então, falei logo no começo, né? A irmã se menciona que a gente sente o remorso no plano espiritual pelas coisas que a gente, pelas oportunidades mal aproveitadas na nossa última encarnação. E que alguns de nós sentem arrependimento, e arrependimento é melhor. Por que é melhor, né? Remorso, como vocês estão vendo, ela é culpa. Remorso é culpa. Moída, remoída, lembrada, repetidas infinitas vezes. E é só isso, tá? Remorso é só isso, mais nada. Arrependimento é culpa, com fé. Nós vimos que a fé é o combustível do ato de viver, é conexão com Deus, com o divino. Então é de se esperar que haja uma grande diferença entre remorso e arrependimento. E há mesmo, porque quando nós adicionamos a fé como uma parcela, a parcela da fé nessa equação, a gente injeta nessa soma uma enorme dose de consciência, de esperança, de combustível para mudar as coisas. Remorso é impotência, é o arrependimento que resolve. Mas não pense que arrependimento seja fácil também, tá? Vamos lá. Então, ó, esse esquema ele tá no livro da Hermance. Acho que o esquema não foi completo. Deixa eu ver aqui. O remorso e a falta de fé, eles levam a um ciclo vicioso, destrutivo, autodestrutivo de pensamentos, de sentimentos, de ações. Esse esquema que está no livro da Hermance, que está incompleto, porque eu tive um problema técnico aqui, por isso que eu estou cortando aqui o vídeo, né? Não carregou tudo, mas não tem problema, porque a parte que interessa é essa parte que fala aqui, ó, o medo, a culpa e a tristeza, como é que eles se desdobram, né? Se desdobram em perfeccionismo, em punição, em baixa autoestima. Esse é o ciclo do remorso, né? Da falta de fé. Tudo vai piorando. E o espírito perde oportunidade atrás de oportunidade nas existências encarnadas e tem que voltar, tem que reencarnar para consertar. Esse é o ciclo do remorso. No ciclo do arrependimento, que também aqui está com um probleminha técnico, aqui incompleto, mas não tem problema, porque, de novo, aqui embaixo, ó, nesse leque emocional, de novo, você tem medo, culpa e tristeza. Só que o medo e a culpa e a tristeza, eles se transformam, né? O medo vira preparação, a culpa vira reavaliação. Só quem tem autoconhecimento e auto-amor consegue fazer isso. E a tristeza vira adaptação. É bem diferente, né? O arrependimento, ele também dói, tá? Ele é dor. Mas ele não é só dor, ele é expiação. É uma dor que melhora, né? O ciclo é de progresso, de evolução, porque ele é permeado pela fé, que é a conexão mais íntima da criatura consigo mesma e com o Criador. É um caminho de elaboração, de trabalho, de autoconhecimento. Só de olhar para esse esquema aqui, eu me entusiasmo. Só não me entusiasmo mais porque a parte de cima aqui, algum probleminha técnico teve que comeu aqui as palavras. Mas não tem problema, vocês olhem lá no livro que esse esquema eu reproduzi que está lá no livro. Então, isso é a diferença do remorso e do arrependimento.
Ambos começam com culpa, tristeza e medo, mas o arrependimento, ele é suportado, ele tem em toda a sua volta a fé. Essa é a relação entre eles. Então, sabendo que é assim, né, o melhor é a gente se arrepender e aproveitar cada momento. Cada caso que passa bem na frente do nosso nariz, bem aqui na nossa cara, para a gente poder juntar experiências de crescimento e não recusar, rejeitar, ser rebelde, né, indignado, revoltado. O Evangelho diz aí para nós, né, que a duração do castigo é indeterminada. Ela é subordinada ao arrependimento. Então, quanto mais cedo você se arrepender, mais rápido você sai da parte mais difícil. Mas se você for obstinado, que é outra forma de falar de revolta, de rebeldia, ele vai durar mais. Se o seu arrependimento vier logo, ele vai ser de curta duração. E Jesus nos disse, né, que haverá alegria no céu para cada pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam desse arrependimento. Então é isso. Eu resumo aqui no final: Prazer de Viver, o livro Prazer de Viver. Esse arrependimento, essa silenciosa expiação interior que aumenta o nosso poder de realização, sempre com afeto por nós mesmos. É assim que nós, como criaturas, vamos ter qualidade de vida. A irmã está falando para a gente da nossa encarnação. Qualidade de vida. E faz do ato de viver um poema de gratidão diária à vida, guardando fé em tudo que se pense, sinta ou faça. Gratidão à Casa Bezerra de Menezes, gratidão à irmã Dufour por escrever esse livro tão maravilhoso. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Espero vê-los numa próxima vez.